mais perto quero estar, Deus meu, de ti. Minha alma cantará só teu louvor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, Deus meu, de ti. Mais uma vez estamos aqui para fazermos então o fechamento destas importantíssimas mensagens que estamos considerando com vocês. Nós vimos o apelo de Deus na mensagem do primeiro anjo. Nós vimos uma denúncia na mensagem do segundo anjo. E eu quero reenfatizar esta segunda mensagem para que você entenda que há uma necessidade de atender o chamado de Deus, para que venhamos a sair de Babilônia, desta grande confederação religiosa que, por se embebedar com o vinho do erro, infelizmente, atrairá de maneira inevitável os juízos de Deus. Assim como Ló saiu às pressas de Sodoma, assim Deus nos conclama a que saiamos deste meio onde o nome de Deus tem sido abertamente desonrado. O interessante é que vem agora em cena a terceira mensagem angelical, que nos está descrita no capítulo 14, o mesmo, versículos 9 ao 12. Nós lemos o seguinte: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Na terceira mensagem angelical, nós temos a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais habitantes do planeta Terra. Nós vemos aqui, meus queridos, um fator que entra em cena. Nós vemos aqui, meus queridos, uma situação bastante crítica, uma situação bastante, podemos colocar, preocupante. Sabe por quê? Porque neste momento aqui Deus está ameaçando os habitantes da terra. Mas entenda, essa ameaça não é fruto do ódio, mas do amor, porque existe um poder antagônico agora entrando em cena e reclamando dos habitantes da terra também a adoração. Mas na mensagem do primeiro anjo nós vimos Deus fazendo-nos o apelo para adorarmos a Ele. Então quando chega na mensagem do terceiro anjo, entra em cena um outro poder, pedindo, exigindo também adoração. Então Deus o que? Se levanta por amor dos seus filhos, das suas criaturas, porque Ele sabe que inevitavelmente aqueles que irem após este poder aqui apresentado, a besta e a sua imagem, fatalmente serão destruídos. O fato é que o mundo se dividirá em dois blocos: os que adorarão
a Deus, santificando o verdadeiro dia do Senhor, e os que adorarão a besta, santificando o falso dia do Senhor. O texto nos diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem, o que é a besta? O que é a sua imagem? Daniel capítulo 7, versículo 23, vai nos dizer que a besta é uma forma simbólica de se referir a um poder, a um sistema, a um rei ou reino. E a sua imagem é um reflexo daquilo que é esse poder, daquilo que é este reino. Agora, nós vamos perceber que existem então dois poderes entrando em cena: um poder religioso e um poder político. O capítulo 13 vai nos traçar com mais detalhe esses poderes, implicando a questão, o fator da adoração. No capítulo 13, nos versículos 4 e 8, nós temos aqui a ênfase no primeiro poder, que é um poder religioso, que emerge do mar, que reina sobre a terra. O mesmo poder apontado na mensagem do segundo anjo. Olha só que interessante, o versículo 4 nos diz o seguinte: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Percebe aqui a situação que está acontecendo? Aqui é nos dito que o que? Vai haver uma classe que vai adorar o dragão que deu à besta o seu poder. Quem é este dragão? O capítulo 12 do livro de Apocalipse, no versículo 9, nos diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Logo, então, quem é esse dragão? É a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Ele dá à besta o seu poder, ele é enganador e vai usaria um sistema para o quê? Para enganar os homens, os habitantes da terra. É por isso que ele dá a ela o seu poder, porque ela sucumbiu sob o seu engano, ela se vendeu, esse poder se submeteu. E veja aqui, e adoraram a besta, e vão dizer o seguinte: quem é semelhante a ela? Quem pode batalhar contra ela? Não é uma afronta contra Deus? Percebe? A mesma situação que ocorreu lá na Babilônia imperial, o mesmo espírito nota-se manifesto aqui. Olha o versículo 8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Adoraram a quem? Todos os que habitam sobre a terra. Mas que tipo de pessoas? Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Olha, meus queridos, é muito triste, viu? Porque por séculos este evangelho fora pregado, mas bilhões rejeitaram, não aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, e por este ato mantiveram seus nomes excluídos do livro do Cordeiro, não se apossaram da justiça de Cristo, e agora inevitavelmente se submete a um poder antagônico ao poder de Deus, adoram este poder. Enfim, são pessoas que, pelo fato de não terem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, não podem ser salvas mediante os méritos de Cristo Jesus. Nós temos aqui a descrição então deste poder religioso, mas tem ainda um segundo poder que vai fazer uma imagem a este primeiro poder. Olha aqui o versículo 12 do mesmo capítulo. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Estamos falando aqui de um poder que vai fazer com que os homens adorem a primeira besta, ou o poder religioso, cuja chaga mortal fora curada. Ora, que chaga foi essa? A resposta está no versículo 3 do mesmo capítulo. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Eu vou tratar aqui de um fato histórico. No ano de 1798, quando estava
no cenário mundial a Revolução Francesa, o imperador Napoleão Bonaparte ordenou ao seu general Berthier que aprisionasse o Papa Pio VI e confiscasse os bens da igreja, lançando por terra o seu domínio temporal. Profeticamente falando, aquele poder sofreu uma ferida, mas não morreu. E como toda ferida com o tempo se sara, ela é curada. Muito bem, aqui nos diz que o que chegará um momento em que esta ferida será curada e este poder terá o seu domínio restaurado novamente, mas não sem apoio de um outro poder, o poder político, que é descrito aqui no versículo 11. Note só: e vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Esta besta, como eu já falei, é um poder político, cujo governo fundamenta-se na liberdade civil e religiosa. É um cordeiro porque nos seus primórdios ela foi grandemente abençoada por Deus, revelava o Espírito de Deus, as nações olhavam para ela como um exemplo no que se diz respeito à justiça e à misericórdia. Só que infelizmente mais tarde ela vai passar a falar como um dragão. Você conhece alguma nação na face da terra que tem lançado bombas nações afora, que tem desrespeitado os direitos humanos, enfim, que tem mudado as suas características de uma forma bastante assombrosa? Pois é, meu amigo, minha amiga, nós estamos falando desta nação que é uma potência, hoje como resultado da bênção de Deus, os Estados Unidos. Aqui nos diz que este poder político vai fortalecer, vai dar apoio a este poder religioso e vai fazer com que a terra adore os ditames que este poder imporá sobre o mundo. Olha aqui ainda os versículos 15 e 16. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e cegos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Percebe aqui a questão, o fator adoração novamente apresentado? Mas interessante, nós percebemos aqui a questão do sinal na mão direita ou na testa. Ora, isso está incluído na ameaça de Deus. Voltemos ao capítulo 14, versículo 9. Olha o que nos diz aqui, ó. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, poder religioso, e a sua imagem, poder político, e receber o sinal na testa ou na sua mão, esse poder vai fazer com que seja imposto um sinal na testa ou na mão. E Deus está lançando exatamente uma ameaça contra aqueles que se sujeitaram a esse sinal na testa ou na mão. Mas a grande pergunta é: que sinal é esse que será imposto na testa ou na mão? Testa significa convicção, mão, necessidade. Que sinal é este? A única maneira de nós compreendermos qual é o sinal da besta é buscando entender qual é o sinal de Deus. Ao descobrirmos qual é o sinal de Deus, não teremos dificuldade em compreendermos qual é o sinal da besta e então evitarmos submetermos a este. Note só, no capítulo 8 do profeta Isaías, no versículo 16, nós vamos encontrar uma seguinte declaração. Aqui nos diz o seguinte: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei entre os meus discípulos? Será que o sinal, o selo de Deus, está na sua lei? Vamos continuar navegando pelas Escrituras Sagradas? Vamos no livro de Êxodo, no capítulo 20, e vamos verificar se o profeta Isaías foi inspirado mesmo pelo Espírito Santo, se ele tem razão nas palavras que ele está colocando aqui, a redação dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento que diz que não deve haver outros deuses senão o único Deus. O segundo mandamento que proíbe a adoração de imagem e de escultura. O terceiro mandamento que fala com respeito ao fato de não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão. O quarto mandamento que fala
para lembrarmos do dia do sábado para o santificar, o quinto mandamento que fala do dever dos filhos obedecer ao pai e à mãe, o sexto mandamento que fala para não matar, o sétimo para não adulterar, o oitavo para não furtar, e o nono para não mentir, e o décimo para nós não cobiçarmos coisa alguma do nosso semelhante. Mas em qual destes mandamentos está o selo de Deus? Ao observar, nós vamos notar que o quarto mandamento tem algumas implicações. Eu vou ler para vocês. Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Será que nós conseguimos identificar aqui o selo de Deus? Note só, na antiguidade, o selo de um imperador ou um rei tinha algumas características. Nós podemos, por exemplo, considerar aqui o imperador Júlio César. Júlio César era o nome, imperador era o título, e o território era o império dele, Roma. Um outro exemplo que nós podemos usar é o nosso próprio presidente, de quem eu tenho muito orgulho, Luiz Inácio, presidente do Brasil. Nós temos então o nome, o cargo e o território. Será que essas mesmas características nós vamos encontrar no quarto mandamento da lei de Deus? Vamos então analisar? Por exemplo, no versículo 11, nós temos o nome, o Senhor. No próprio versículo nós vamos ter o cargo, fez, e no próprio versículo nós vamos ter o território de domínio, os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Justamente no coração da santa lei de Deus está o seu selo. Não estamos aqui falando do selo, ou seja, o penhor do Espírito, comentado por Paulo. Nós estamos falando aqui do selo escatológico. Agora veja bem, vamos ver que um profeta vai confirmar aquilo que Isaías deu uma abertura e que se confirma por Moisés no livro do Êxodo. Vamos então no livro de Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12 e depois versículo 20, e vamos ler o que nos está relatado aqui, se confirma ou não aquilo que tem sido dito até agora. Versículo 12: E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado, um sinal? Versículo 20: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, de fato, o quarto mandamento da lei de Deus é o selo, o sinal de Deus, conforme testemunhado pelo profeta Isaías. Se assim é, se o sábado é o sinal, o selo de Deus, qual é o sinal ou o selo besta? Ó, meus queridos, o profeta Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, vai nos dizer uma palavra muito interessante. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mudar a lei? Será que existe algum poder religioso conhecido por mim, por você, que intentou mudar a lei de Deus? Eu vou ler aqui para vocês uma citação que está num livro que nós
publicamos o livro O Último Convite, as 3 mensagens angelicais, onde vem tratando essas questões com maiores detalhes. Aqui nós vamos ter, na página 43, os 10 mandamentos modificado segundo o Catecismo da Doutrina Cristã, página 9, edição oficial de 1930. E o interessante, nós temos aqui um comentário da Enciclopédia Edicionário Internacional, volume 12, página 6937, e nos diz o seguinte com respeito a esta redação. Eu vou ler para vocês. É preciso notar que a redação desses versículos difere um pouco da do Êxodo. A defesa relativa ao culto dos ídolos foi suprimida como inútil. O domingo substitui o sábado, ao qual substituiu em honra da ressurreição de Jesus Cristo. O último mandamento foi dividido em 2. Espera aqui, o domingo foi substituído pelo sábado em honra à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que foi isso que Cristo deixou bem claro lá em Mateus capítulo 5, versículo 17? Ele não disse que veio para mudar a lei, ele disse que veio para mudar o homem. Foi o que ficou bem claro na primeira mensagem angelical. Então, voltando aqui a Apocalipse, nós vamos começar a perceber do que se trata este selo ou sinal da besta. Hoje, meus queridos, a cristandade em massa crê piamente que o domingo é o verdadeiro dia do Senhor, mas na verdade o domingo, como eu disse na segunda mensagem angelical, é uma instituição pagã. O domingo em inglês significa Sunday, traduzido quer dizer dia do sol, sun, sol, day, dia. Só que o que? Muitos acreditam, porque herdaram essa tradição da igreja, reformaram-se em vários aspectos no século XVI, mas falharam em reformar a questão do verdadeiro dia do Senhor. Continuamos ainda entendendo que o domingo é o dia do Senhor, quando na verdade o verdadeiro dia do Senhor é o sábado, o 7º dia da semana. O domingo é o primeiro dia. Então veja bem, meus queridos, haverá uma nova ordem mundial, onde estabelecerá o domingo como o verdadeiro dia de guarda. Nós estamos aí enfrentando crises ecológicas, problemas econômicos. Olha a crise presente nos Estados Unidos. Então veja bem, a fim de fazer frente a todas essas dificuldades, vão buscar separar o domingo como um dia de descanso, como o verdadeiro dia do Senhor, como o dia da família. Mas na verdade, a submissão a essa instituição do papado será uma ofensa direta à verdadeira instituição de Deus, o sábado. De maneira que o mundo vai se dividir em 2 classes: aqueles que ficarão do lado de Deus, observando o verdadeiro dia do Senhor, e aqueles que ficarão do lado da besta, observando o falso dia do Senhor. Agora, por que isso implica em adoração? Ora, porque o sábado relembra o dia da criação. Nos diz o 4º mandamento, nos diz a mensagem do primeiro anjo, que ele criou esse mundo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Ele criou os céus e a terra e requer das suas criaturas o quê? A devida homenagem. E ele separou o sábado para que a cada 7 dias na semana nós viéssemos o que? Reconhecer que ele é o Criador, o Redentor e o Mantenedor. Mas agora nós vemos forças opostas, arrogando adoração não a Deus, mas a si. E então é quando todos na face da terra vão ter que enfrentar o grande dilema, em que terão de decidir se submeterão às leis dos homens, adorando aos poderes terrenos, ou se submeterão às leis de Deus, adorando ao verdadeiro Senhor nos céus e na face da terra. Amigo, amiga, nós estamos tratando aqui de uma questão bastante séria. Na apostasia do século III, século IV, o paganismo adentrou o cristianismo. Constantino estabeleceu um dia pagão como um dia a ser observado através dos séculos. Isso se amadureceu e hoje nós aceitamos uma tradição como mandamento, mas tal não procede. Alguns alegam que Jesus aboliu a lei, que Jesus trabalhava no sábado. Se você analisar os textos que tratam deste assunto, você vai perceber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O capítulo 24 de Lucas, o capítulo 23, o capítulo 4, se nós considerarmos com cuidado essas questões, nós vamos perceber
que aí há um engano mal entendido, vinho de Babilônia. Mas a questão é que uma nova ordem está para ser estabelecida no mundo. Eu tenho aqui uma citação de um ex-jesuíta, Malachi Martin. Eu quero mostrar para você aqui o que ele diz com respeito aos intentos daqueles que estão por detrás da nova ordem mundial. Olha o que ele diz: dispostos ou não, preparados ou não, todos estamos envolvidos em uma intensa e desenfreada competição global de 3 poderes. Contudo, a maioria de nós não somos competidores, somos os objetos dessa aposta, porque a corrida é para definir quem estabelecerá o primeiro sistema de governo mundial que jamais existiu na sociedade das nações. A luta é intensa, porque agora que já começou, não há como detê-la ou revogá-la. Malachi Martin, em seu livro The Keys of the Bloods, ou seja, as chaves deste sangue, na página 15, ele ainda continua dizendo: aqueles que entre nós temos menos de 70 anos de idade, veremos, pelo menos instalada, a estrutura básica do novo governo mundial. Aqueles que estão abaixo da idade dos 40, certamente viverão sob sua autoridade e controle legislativo, executivo e judicial. Naturalmente, mesmo os 13 rivais e muitos outros com tempo além deles falam a respeito desta nova ordem mundial, não como algo para o futuro distante, mas como algo que está eminente. Página 15 e página 16. Meu amigo, minha amiga, nós estamos vivendo um momento que está prestes a dar lugar a uma grande crise global. Esta crise vai levar os governos da Terra a estabelecer leis emergentes que venham sanar estas dificuldades, mas ao buscar estabelecer essas leis a fim de que venham corrigir problemas diversos, notar-se que essas leis irão de encontro às leis divinas. E é então, meus queridos, quando nós veremos o aproximar-se os eventos finais da história da humanidade, neste cenário vai ser manifesto um grupo de pessoas que, tendo ouvido as 3 mensagens angelicais e tendo-a compreendida, se posicionou. Esse grupo está descrito no versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, diz o capítulo 14. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Haverá um grupo, meus queridos, que terá compreendido de fato o que é o Evangelho eterno. Eles haverá compreendido que de fato é nosso dever guardar todos os mandamentos de Deus, e eles passarão a entender que eles podem guardar esses mandamentos sim, mediante a fé de Jesus. Eles olharão para o Cordeiro de Deus e poderão entender que assim como o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, cumpriu todos os preceitos de nosso Pai, nós também, mediante a graça dele, poderemos cumprir os mesmos. Este grupo, eles estão descritos no início do capítulo 14 de Apocalipse como 144 mil. Eles estão no Monte Sião glorificando o nome do Cordeiro, porque o que? Eles venceram o mundo, a carne e o diabo. Eles estão ali ao lado do Cordeiro. E note só o versículo 1 do capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome do seu Pai. Enquanto uma classe no mundo vai se sujeitar a receber o sinal, o selo da besta, um falso dia de santificação, vai haver uma classe que vai se sujeitar a receber unicamente o selo de Deus. E olha aqui, meus queridos, esta classe, eles têm em sua testa escrito o nome de Deus, o nome de Cristo, que é nada mais, nada menos do que o caráter do Pai revelado em suas vidas como resultado da recepção da justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Sim, meus amados, essa classe
nos dito aqui que eles não se contaminaram com mulheres, ou seja, as igrejas caídas que se embebedaram com o vinho de Babilônia. Esta classe é nos dito que eles são virgens, eles detiveram-se unicamente em favor da verdadeira doutrina, da doutrina pura, do verdadeiro evangelho eterno. O versículo 5 nos diz que na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É por isso que no final do capítulo 14 de Apocalipse, por ocasião da volta de Jesus, enquanto uma classe é destruída, uma outra classe é salva. Amigo, amiga, estas mensagens são solenes, são mensagens graves, mas são mensagens de salvação. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo solene, onde Satanás está fazendo seu último esforço para destruir a tantos quanto possível. O livro do Apocalipse é um livro de revelação, é um livro da parte de Deus para nós, a fim de que nós, tendo compreendido o plano de Deus aqui revelado, venhamos então ter condições de discernir a estratégia satânica e então assim tomarmos o devido posicionamento e termos condições de nos preparar para estarmos em pé no dia do Senhor. Você entende, meu amigo, porque esta mensagem chega até você? Esta mensagem visa despertar você para uma questão séria. Esta mensagem visa levar você a examinar melhor as Escrituras Sagradas, a prestar melhor atenção com respeito ao plano de Deus. Numa era onde os homens têm exaltado o evolucionismo, se levando a Deus, chamando os homens para adorar unicamente a Ele. A grande questão é: a quem você vai adorar? Que sinal você vai receber? Não estou dizendo que hoje aqueles que observam o domingo como o dia do Senhor já estão sendo selados com o sinal da besta, mas quando isso for estabelecido como decreto dominical, como lei, aqueles que se sujeitarem estarão se rendendo a um poder diabólico e inevitavelmente vão sofrer as 7 últimas pragas do Apocalipse. Mas saiba, isso não precisa ser assim. Sabe por quê? Porque nós temos aqui um Deus que, por tanto te amar, está lhe enviando este recado, está lhe enviando esta mensagem. Aceita as 3 mensagens angelicais, creia no verdadeiro evangelho eterno e se prepare para a volta de Jesus. Busque, enfim, levar uma vida de íntima ligação com Deus. Busque, enfim, meus queridos, adorar o verdadeiro Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. E busque partilhar esta mensagem com os seus semelhantes, porque o tempo demanda, é urgente, porque, enfim, este momento se aproxima. Eu quero que você tenha a alegria de estar em meio ao povo que estará usufruindo as maravilhas de Deus na eternidade. Olha o capítulo 15 de Apocalipse, versículo 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Oh, meu amigo, minha amiga, vai haver uma classe de vitoriosos. Sim, Paulo nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sim, nós podemos vencer todas as coisas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, meu amigo, revista-se da justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Adore unicamente ao verdadeiro Deus. Não aceite nenhuma outra adoração que não seja aquela que é requerida por Deus, a adoração em espírito e em verdade. Enfim, meu amigo, se prepare para a volta de Jesus e seja contado entre aqueles que serão salvos, enfim, entre aqueles que haverão de usufruir as maravilhas de Deus por toda a eternidade, simplesmente por terem confiado nos méritos de Cristo Jesus e se apossado da sua vida, sendo assim vencedor como Jesus o foi. Que Deus possa te abençoar, que a sua casa seja abençoada, enfim, que a sua vida seja uma nova vida em Deus, em Cristo, com face em relação às 3 mensagens angelicais. Neste momento eu quero fazer uma oração em seu favor. Se você crê nesta palavra,
se você, enfim, pode pelo menos ter um vislumbre do que elas representam neste tempo solene que nós estamos vivendo, eu peço a você que curve a sua fronte, aonde você estiver, eu quero orar em seu favor. Soberano Deus, glorioso Pai, muito obrigado por estas solenes mensagens que nos chega a fim de nos deixarmos de sobreaviso com respeito às cenas finais da história da humanidade. Muito obrigado, ó Deus Santo, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvir estas mensagens e temos então as condições necessárias para nos prepararmos para o dia do Senhor. Que o Senhor Pai Santo tenha misericórdia de todas as corporações religiosas, que elas atendam o seu chamado ao arrependimento e que todos nós venhamos adorar unicamente a Ti, que nós recebamos somente o Seu selo, que nós possamos atender o Seu apelo de aceitar o único e verdadeiro Evangelho eterno, que se manifesta na verdadeira justiça pela fé, que encontra o seu significado na justiça de Cristo. Enfim, que nós sejamos revestidos com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua glória, pois nós Te agradecemos, pois nós Te pedimos, pois nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos teus. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Este é o projeto A Última Geração, que tem como propósito cumprir a missão da Igreja, de ir e proclamar o Evangelho eterno a todo mundo. Divulgue esse trabalho, partilhe esta mensagem. E que Deus abençoe ricamente você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.